Sejam bem-vindos ao Quem Pode Mais. E no episódio de hoje nós vamos receber uma convidada que é um talento enorme como atriz. Ela começou sua carreira no teatro e estreou na televisão em 2012, com a série Brilhante Futebol Clube do canal Cultura. Também participou do elenco da comédia Vizinhos, da Netflix, e agora faz parte do elenco da série sobre Ayrton Senna, também na Netflix, que estreia dia 29 de novembro. Seja muito bem-vinda, Júlia. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que está aqui participando. Um currículo bem grande, hein? grande. Obrigada. Dá para ser maior, tem muita coisa para acontecer. Então, Júlia, como a Maia começou, né? Você iniciou sua carreira no teatro, né? Na verdade, eu comecei fazendo publicidade quando eu era muito novinha, por conta de ganhar uma graninha mesmo para a família. E aí eu jogava futebol, eu sempre fui muito do esporte, surgiu um teste para uma série chamada Brilhante Futebol Clube. Eu não tinha experiência ainda, como formação, estudo e tudo mais. Eu tinha aquela menininha que ia na frente da câmera e falava as palavrinhas do comercial. E aí, depois que eu fiz o Brilhante, que foi um trabalho imenso, eu tive que ser emancipada, morei em Minas Gerais. A gente ficou quase 8 meses em toda a pré-produção e gravação. Aí eu falei, não, preciso estudar, eu amei isso aqui. Mas antes eu achei que eu ia ser arquiteta, engenheira ambiental, era o meu plano, assim. Era o meu 3º ano do ensino médio, quando a gente gravou a série completa. Mas aí eu mudei os planos, perdi o Enem, porque eu tava gravando, voltei e falei, e agora? Aí fui trabalhar no escritório de contabilidade, em paralelo comecei a fazer curso de teatro. E como que foi essa transição do teatro para a TV? Então, é diferente mesmo, assim. Minha estreia já foi com uma equipe muito grande, né? Então, eu tive o privilégio de começar já com o melhor cenário, que era uma estrutura e muito profissional e sem muito cinema independente. Era uma série realmente estruturada, óbvio que tinha o seu budget limitado ali, mas era um prêmio que se ganhava para quem tinha o piloto, que a gente chama de piloto, é o primeiro episódio. O piloto melhor lá tinha toda uma premiação e a minha série que ganhou, então depois teve a gravação com esse investimento do prêmio. Então foi de um privilégio muito grande. E no teatro, meu primeiro teste eu já passei, que era para peças infantis. Então esses clássicos, né? Peter Pan, Alice no País das Maravilhas. E eu tava começando ainda o estudo e eu fiquei muito nervosa no teste, eu lembro. Mas, basicamente, era a mesma menina fazia Peter Pan, como Andy, e fazia Alice no País das Maravilhas. E aí eles falaram, a gente precisa de alguém pra intercalar com ela, porque às vezes agora estão surgindo muitas temporadas de teatro e a gente precisa que as duas peças entrem em cartaz ao mesmo tempo. Então, quando ela fizer uma, você vai fazer a outra, quando você fizer a outra, você vai fazer uma. Então, você tem que saber as duas peças. E meu teste foi para os dois difícil, espetáculos. Né? Foi, mas é um infantil, é um clássico, a gente tem os trejeitos. Para mim, eu acho que a parte mais difícil foi ficar meio princesinha, tudo muito delicado, fofo. Em questão de vocal também, que muda muito no teatro, né? Que você tem que falar um pouco mais alto e tudo muito... Não é gritando, né? É uma acústica diferente. E o público, que era infantil, 90% das peças que eu comecei fazendo. Uma linguagem meio diferente. Então você tá atuando, mas tem um monte de criancinha falando, gritando, pulando, querendo puxar seu pé, te chamando no meio da cena. Aí você tem que se concentrar. Exato, mas ao mesmo tempo, assim, você via também que quando você pegava as crianças com a magia desse teatro, era surreal, assim. Elas ficavam hipnotizadas, no final queriam tirar foto, eram super agradáveis, felizes, batiam palma, gritavam. Tem até muita interação com o público nessas peças. Então, tem gente que menospreza o teatro infantil. Eu acho que é um caminho muito bom de se começar no teatro. Eu acho que o que você aprende com as crianças é indescritível e é diferente. Eles têm uma inocência, então se tá bom, você vai ver que tá bom. Se tá ruim, eles vão te falar que tá ruim. E essa conexão, assim, essa admiração, eles te abraçam como se você fosse Beyoncé, sabe? Você acha que realmente aquilo lá é o universo deles. Então é muito gratificante. Eu agradeço muito ao teatro infantil por ter sido um start pra mim. E depois eu continuei ainda com o infantil, mesmo em outras peças. Essa companhia, ela perdurou aí 10 anos da minha carreira. Sempre viajando ao Brasil todo com a peça e chegando em lugares super inacessíveis. Então, é isso. Às vezes eu fazia
a série de TV que tinha uma estrutura e dinheiro, investimento e um prestígio televisivo. E as pessoas não valorizam esse teatro que atingia pessoas que nunca viram uma peça. Até adultos mesmo, não eram só as crianças que ficavam emocionadas. Eu via no final das peças ali, as crianças choravam, as mães choravam, tipo... E nunca tinham visto. A gente chegou em lugares que não tinha microfone, mal tinha como colocar a música, assim. Então era bem precário e ao mesmo tempo muito encantador, assim. O resultado de estar numa peça é incomparável também. Então eu acho que é isso, são 2 universos, mas ambos bem gratificantes. Depois que eu fui fazer peças para o público mais adulto, né? Tipo, o que a gente chama de horário nobre, que aí eram comédia, as peças mais engraçadas e tudo mais. Mas o infantil realmente foi uma grande parte da minha trajetória. E esse interesse pela atuação, então, surgiu com a série Brilhante. Foi. Eu tive uma irmã com deficiência física e os recursos financeiros eram limitados na minha família. E aí falaram, vamos colocar essa menina aqui para fazer um comercialzinho aqui e ali. Então, na verdade, nunca foi uma coisa que... Eu gostava de fazer, inclusive quando eu falei que eu não queria mais, meus pais me respeitaram, minha irmã também veio a falecer. Mas o meu outro contato veio por conta do esporte mesmo que eu praticava. Então, querendo ou não, eu acho que o esporte tem muita coisa linkada com trabalho, assim, de teatro e tudo mais, porque você tem uma plateia ali, por mais que sejam torcedores, você vibra com eles, você faz as jogadas, você quer ouvir o uou e o aplauso. Eu acho que esse lugar, ele tem muita semelhança, além desse comprometimento e determinação. Eu acho que o esporte sempre... me ajudou muito na minha formação de caráter, de vida, de companheirismo. E nesse mercado mesmo, assim, com o ego tão inflado e pessoas que às vezes não tiveram essa oportunidade de ter o contato com o esporte, você vê que me ensinou muito e eu lido muito melhor com várias coisas da minha carreira por conta desse jeito, assim. O esporte traz ensina muito, né? E livra muita coisa ruim também, então... Eu acho que é isso. Tem a ver, mas não tem a ver, sabe? E é isso. E você participou de várias produções, né? E agora, mais recente, você vai ser a Adriane Galisteu na série do Senna, né, da Netflix. Como que foi esse processo de seleção para o papel? Eu fiz muitos testes. Os primeiros foram por vídeo e realmente eram testes bem espaçados, assim, entre um e outro. E no final foi encurtando. Então, a primeira instância, eu acho que eles estavam procurando todas as loiras de olhos claros da face da terra. E aí foram filtrando até a hora final. Mas eu fiz vários testes em vídeo. Então, eles me mandavam um texto. A gente assina um termo de confidencialidade para não divulgar o texto por aí, não pode. E aí a gente faz o teste gravado em casa. Então, hoje em dia, depois da pandemia, tudo virou esse teste caseiro e eu acho ótimo. Porque ele filtra realmente algumas pessoas e aí depois só quem realmente tem a ver ou quem tá preparado ali faz o teste presencialmente. E aí foi o que aconteceu. Eu fiz alguns testes de vídeo, aí depois eles me ligaram e eu fiz um teste em Zoom, que era uma coisa que não acontecia também fazia tempo. Que era a diretora, um rapaz interpretando o Ayrton Senna, o pessoal da Gulani Produções, que é a produtora da série, e eu. E aí eu dava a fala e ele falava comigo, assim, virtualmente. Eu tava numa viagem. E aí eles toparam fazer esse teste à distância, a princípio. Aí depois, quando eu voltei de viagem, eles falaram, olha, agora vem um teste presencial. Aí nesse teste eu achei que eu ia estar com o Leone, que é o ator, e mais umas 3 atrizes ali. Mas não, já tinha só eu ali. Eu acho que foi só uma confirmação. Eu não esperava, mas... quando eu cheguei lá, eu já fui recebida como se eu já fizesse parte. Mas eu não tinha assinado, ninguém tinha me contratado, então eu tava... Não sei de nada, gente. Eu tô aqui. E aí, logo depois que eu saí, quando eu tava ainda chegando em casa, porque agora eu moro em Indaiatuba, e o teste é em São Paulo, então eu pego bastante estrada de carro, eu adoro fazer esse trajeto, na verdade. Quando eu tava chegando, eles já tinham me ligado dizendo que eu tinha passado. Então foi muito emocionante. Não, na verdade eles tinham me dito que tinha ido super bem, que era isso mesmo, mas precisava de uma confirmação extra mundo, porque a Netflix tem várias regras também. Do tipo, a gente aprova... Aqui no Brasil normalmente é autor, diretor e roteirista que decide o personagem. E quando chega numa empresa maior como a Netflix, aí tem uma direção também extra. Um staff, né? Aí é o pessoal lá de Los Angeles que decide. Então, faltava esse ok de lá, que poderia não vir, sei lá por quê. Mas aí eu fiquei aguardando esse ok ainda uns dias. Aí, e como ficou o coração, assim, nesse... Eu fiquei sem bebê. Eu fiz um voto, como é que fala quando faz isso? Promessa. Promessa.
Quando eu saí do teste, falei, eu vou ficar tantos dias sem beber. Eu fiquei um monte... Antes do teste final, eu já tinha começado. Aí a tela do meu celular era o Ayrton Senna com a Adriane Galisteu, então toda hora eu ficava olhando aquilo e falando, vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Eu tenho esses negócios, assim, e torcendo muito. Então a ansiedade, ela existia, mas era uma coisa que eu tava alimentando mesmo, assim. Eu acho que desde o primeiro teste eu tava muito positiva. E eu tenho isso gravado, eu me gravei falando, eu vou pegar esse trabalho, vocês vão ver que eu vou pegar. Né? Você precisa acreditar em você, né? Isso é muito louco, né? Porque eu, perto das minhas amigas, eu sou a que mais toma bronca quanto a isso. Porque elas falam que eu sou muito... Eu não me iludo. Então, às vezes, isso é meio ruim, sabe? Do tipo assim, você tem noção do tamanho do trabalho, da personagem que você vai fazer? Eu falo, mas pode ser que nada aconteça com a minha carreira, pode ser que... E aí elas falam, para, Júlia, de ser assim, curte, aproveita, as pessoas estão, tipo, querendo que você realmente cresça, aproveita essa vibe. E aí eu fico, mas é porque o tombo quando cai dói mais, você né? se frustra, né? Exato, mas aí eu comecei, e essas minhas amigas, elas são atrizes, a Alana e a Thalita, e elas ficavam na minha orelha e mandavam vídeo sobre isso, e eu vi um que falava exatamente isso, que deixa criar expectativa, tá tudo bem, ninguém vai morrer porque criou expectativa e deu errado, mas cria, vamos fazer isso acontecer. E eu acho que nessa série eu criei expectativa e alimentei ela com tudo que eu podia, assim, até a caneta que eu usei no teste, ela tava ali por algum motivo, e falando sobre esse trabalho. Hoje eu também criei, quando falaram que eu ia ser Adriane Galisteu, se a gente podia se encontrar, eu criei essa expectativa desse momento ser muito legal, eu criei a expectativa da pré-estreia, eu crio uma expectativa da pré-estreia ser muito legal, dessa campanha toda. Então, hoje eu tô num mood um pouco mais leve, e assim, se cair, vai cair, mas vai cair dando close. Mas não vai cair. Não, Só vai subir. Não, vai ser legal. E a Adriane Galisteu é um ícone da cultura brasileira, né? Como você se preparou para interpretar ela? Eu acho que muita coisa a atriz não tem acesso. Então, o que é falado, roteiro, vestimenta, cenas, isso não depende de mim, né? Eu tô ali para fazer a personagem que eu fui contratada. Mas é óbvio que ela é uma inspiração, já é uma pessoa que eu acompanhava nas redes sociais e que diversas pessoas já me falavam que eu lembrava ela, até minha mãe também falava que minha mãe lembrava ela. Então, é uma pessoa, uma personalidade que já fez parte da minha vida ali por conta dessas características. E, gente, deu um branco. E aí, o que você perguntou mesmo? Como foi se preparar pra e interpretar aí ela? desculpa, e aí eu pensei em pegar todos os podcasts que ela participava, eu li o livro dela, que ela fez, contando a história dela com o Ayrton Senna, mas os podcasts para mim foram muito importantes também, porque eram atualizações dos sentimentos dela e jeitos como ela se comporta, às vezes não era nem sobre o assunto, era mais sobre o jeito dela mesmo, e quanto eu mais pesquisava, mais eu via coisas parecidas, assim, sabe? Então, não só fisicamente, eu acho que, realmente, ela é o dobro do meu tamanho, magérrima, maravilhosa. Inclusive, pessoalmente, ela é maravilhosa. Ela já é linda nas redes sociais, mas, assim, pessoalmente, eu fiquei encantadíssima com o brilho dela. Mas eu acho que tem muitas coisas que a gente se parece com questão de vida mesmo, sabe? De experiências, vivências, relação familiar E é isso, assim, eu acho que o meu estudo foi cada vez mais encontrar semelhanças para organicamente fazer a personagem. E durante, né, essa preparação, você sentiu alguma mudança na rotina e na forma de encarar a profissão? Eu acho que não, para encarar a profissão, não. Eu acho que esse pós está sendo muito grandioso, então hoje eu tenho uma agenda mais cheia, eu tenho expectativa de trabalho, graças a Deus, e esses trabalhos eles vão agregando para a gente continuar pegando novos trabalhos, né? E mais pessoas conhecendo o meu trabalho também, porque o nome começa a ser mais falado na praça, assim, principalmente no mercado. Mas eu acho que como atuação, assim, é mais a questão de você ter um amadurecimento a cada trabalho, e eu acho que todo trabalho traz esse amadurecimento. No trabalho como Adriane Galisteu, me trouxe um lugar onde realmente o foco é o Ayrton Senna, e eu entendo isso, mas tá dentro de um trabalho que é o maior trabalho Netflix Brasil da história, sabe? Assim, de investimento. Ele é um grande ícone, né? Ele é o maior ídolo que o Brasil já teve, eu acho. Lógico, futebol tem outros, mas ele não era só um ícone como atleta, ele era um ícone como pessoa, ele era uma referência de persona mesmo, assim. Por toda a história Por dele, toda a né? história dele, exato.
Então, é de um prestígio muito grande, é de um carinho muito grande. Eu tô muito animada com esse trabalho. E também vendo a história dela e todas as barreiras que ela passou, assim como outras personagens que tem na trama, a história de todo mundo. Eu fui pesquisar a história de todo mundo. Você vê que o caminho é difícil mesmo, né? Não é fácil pra ninguém. Então você começa a valorizar a sua própria trajetória também. Acho que é isso. E a série promete ser um grande sucesso. Como foi pra você a experiência das gravações? Foi ótima, foi ótima. Eu tive muitas cenas com o Gabriel Leone, que é o menino que faz o Ayrton Senna, e ele é, assim, da minha geração, da nossa geração, eu acho que ele é um maior, assim, da atualidade. Ele é incrível como ator e uma pessoa super generosa em cena também, então eu acho que foi incrível, foi incrível. Eu tava muito feliz de estar lá, então era uma coisa que eu me vi por muitos meses até acontecer, então quando eu estive lá eu realmente vivi aquilo como com unhas e dentes, assim, foi muito legal. E como você acha que esse papel vai mudar a sua carreira? Eu acho que é isso, a história do Ayrton Senna, ela vai ser entregue não só no Brasil, mas no mundo todo, e aí tem a questão da expectativa que aí cada um controla a sua. A minha é que mais pessoas vão conhecer meu trabalho e vão ter a Sim. oportunidade de conhecer a Julia Fote. Não só atuando, porque eu acho que realmente, como eu disse, a série é sobre a história do Ayrton Senna, então não vai ter, nossa senhora, um protagonismo de namoradas ou de outras pessoas na série. O protagonismo é o Ayrton Senna, a gente quer mostrar a história do Ayrton Senna, mas eu acho que meu nome estará ali disponível para as pessoas conhecerem meu trabalho, seja em redes sociais, seja em outros trabalhos que eu já fiz. Então a expectativa é essa. Eu acho que, não tenho certeza que a série vai ser bombástica, assim, a galera vai assistir muito e que as pessoas que tenham curiosidade em saber quem eu sou, que cheguem, se aconcheguem, que eu vou estar preparada para receber isso tudo também nas redes sociais. E como que é a sua rotina diária aqui na cidade, né? Como que você equilibra esses compromissos que você tem, né, profissionais, com a sua vida pessoal? A minha rotina, ela agora está sendo um pouco mais regrada, porque eu me via, como a carreira ela oscila muito, tem vezes que você tem gravação, tem vezes que você tem só uma preparação, tem vezes que você tem teste, tem vezes que você não tem nada, mas aí você preenche esse horário com coisas para fazer. O conteúdo digital virou uma prioridade para mim, antes não era. Então hoje eu me dedico, tem horas do meu dia que é para criar conteúdo digital, então a gente separa o que vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, o que isso alinha com a minha persona, com a ideia que eu quero passar, se tem a ver com o público que eu tenho nas redes sociais. Então tem todo um estudo por trás, o marketing é bem pesado, assim, tanto do que eu estudei quanto de pessoas que me agregam. Johnny tá aqui também, me ajudando, porque ele tá sempre me ajudando com as redes sociais. Mildsen também tá sempre presente. Enfim, eu acho que essa dinâmica de trabalho e tudo mais cria uma rotina, mas mesmo assim, para minha saúde, eu comecei a ter um horário de treino que antes eu não tinha, respeitar. E eu sempre fui muito do esporte, então aonde me chama eu vou, só que aí meu corpo, eu tenho 5 cirurgias de joelho, então eu não posso fazer tudo que me dá na cabeça. Eu tenho que ter um protocolo ali do não exagera se não dói aqui, não exagera se não machuca ali. E eu acho que é isso, assim. Hoje mesmo eu já fui treinar, venho aqui, depois eu vou fazer uma prova de figurino para um trabalho, uma participação no SBT, depois eu tenho um teste para gravar em casa, depois eu vou pra rádio fazer o ao vivo, Eita, depois fazer mala. Dia Hoje tá tá um dia cheio. corridinho, assim. Agitada. Mas é isso, assim. Hoje vai ser assim, amanhã eu tenho gravação, mas chega na outra semana tá mais tranquilo, assim. Aí você tem que sempre trabalhar a cabeça, porque é aquela velha história, né? Cabeça vazia, você não fica legal. Então, eu sempre preencho com as redes sociais, com outros trabalhos, com pesquisa, muita pesquisa. Às vezes eu fico horas nas redes sociais dos outros e anotando coisas, assim, o que eu gosto, porque às vezes a gente não sabe o que a gente gosta, admira num perfil ou no outro, e aí você começa a entender o que você começa a admirar, o que você acha mais interessante, para você começar a aplicar. E isso é um estudo que às vezes as pessoas estão achando que você tá lá de bobeira. E na verdade, não deixa de ser um trabalho. Assistir uma série, um filme, para mim, não deixa de ser um trabalho. Eu sempre tô com um olhar mais clínico. Às vezes eu tento me desligar, mas é difícil, assim, porque você fica prestando atenção no corte de câmera, o eixo, a coloração, a direção, a atuação. Fica mil, né? Fica, exato. Então, eu acho que a carreira do ator, tudo vira trabalho, né? As habilidades de esporte que eu tenho, elas são revertidas em trabalho. Porque aí precisa de uma menina que joga futebol, sou eu. Se tem uma menina que precisa fazer capoeira, eu também tô aqui. Se precisar de futebol, eu tô aqui também. Muito versátil. Então, eu acho que é isso. A carreira do ator, ela nunca para. Então, toda a rotina ou a falta de rotina faz parte do profissional também.
Você é uma mulher que está em evidência. Como você lida com a exposição e a expectativa das pessoas? Eu acho que isso é engraçado, né? Eu sempre fui de São Paulo e morar no interior eu sinto um pouco mais isso. Porque vem muitas pessoas que eu não conheço efetivamente, mas me conhecem pelas redes sociais e por conta de morar em Indaiatuba e tudo mais, e desejando parabéns pelo trabalho, falando sobre as Olimpíadas que eu estive lá presente também, fazendo cobertura. Então, esse tipo de relação é nova pra mim, mas eu acho que também é uma coisa de cidade menor, porque em São Paulo talvez nem todo mundo estaria tão nichado assim pra conhecer. Mas a expectativa é que isso cresça sim, então eu tô dando o meu melhor pra isso. A gente quer conhecer um pouquinho mais da Júlia, Tá. a Júlia atriz. Você comentou um pouco da sua rotina, mas a gente quer saber mais. Você tem algum tempo de beleza, dieta, como que é? Dieta, eu não faço uma dieta, mas eu não como muita coisa ruim, assim. Frituras ainda é um problema pra mim. Uma batatinha frita ali, se põe na minha frente, é difícil eu negar. Mas, no geral, assim, bolachas, doces, essas coisas, eu não ligo muito. E os esportes, que é meu aliado da vida, assim. São seus então, hobbies? São meus hobbies favoritos. Eu sempre fui muito do esporte. Eu trabalho na rede social, inclusive eu faço um canal, um programa, né, interno, apresentando esses esportes, tanto esportes que eu já conheço, quanto esportes que eu nunca tentei na vida. Então, são experiências novas e eu venho criando isso com cada vez mais frequência. Então, tem muita coisa legal. E eu sou capoeirista, eu jogo, agora não futebol mais, mas futevôlei com frequência. Aí vou para minhas aulinhas ali de bike indoor e funcional. Tenho uma academia, primeira vez na minha vida que eu tô com um personal. Falei, agora eu vou ter um personal. Agora vai. Eu vou fazer de manhã, porque eu sempre fui da noite, eu sempre treinei à noite, né? Então eu falei, não, eu vou acordar e vou fazer academia, que é um desafio para mim nessa questão de rotina mesmo. E é isso, assim, aí cabelo também, nunca fui de ter horário com unha e cabeleireiro. Aí todo mundo, Júlia, agora você tem que se cuidar mais. Eu pôs mega hair por conta do trabalho. Júlia, você tem que hidratar esse cabelo, você tem que ir com mais frequência, não dorme de cabelo molhado. Não. E aí agora eu também, às quartas-feiras, tenho cabelo e unha, sabe? Tá começando a surgir uma Júlia mais delicada, um pouco mais arrumada também. Eu gosto, assim, de explorar. Nunca fui fã de cabeleireiro e agora eu tô até curtindo, assim, essa vibe. Mas eu acho que é isso, assim, meu dia a dia é sempre muito linkado a esporte. Então, quando eu não tô fazendo, eu tô assistindo. Quando eu tô assistindo, eu tô ouvindo, falando, né? Até no próprio programa de rádio que eu faço. E é isso, cuidando do corpo. A alimentação ainda dá pra melhorar. Nutrólogo que ouça isso. Meu nutrólogo é bravo. Participar de uma produção global como a Netflix muda a vida de muitas maneiras, né? Qual a sua expectativa para o futuro depois da série? Eu acho que hoje em dia, e isso é um ponto positivo, o Brasil não tem mais só a produção de uma única emissora, né? Normalmente, quando você entrava numa Rede Globo, você ficava famoso. Então, você precisava estar naquele canal para você conseguir trabalho e conseguir galgar outros trabalhos depois e um caminho mais promissor. Hoje em dia, a Record conseguiu o seu nicho, então ali novelas bíblicas, tem trabalho para um monte de gente que nunca teve experiência com TV e tem essa oportunidade. O SBT com as novelas infantis, que também bombaram muito, conseguiu um público bem fiel e tem o seu nicho também. E esses streamings. Os streamings hoje em dia, apesar de agora ter revogado alguns contratos e muita gente está saindo de produções, tem algumas produções nacionais que estão parando de novo, deu muita oportunidade para as pessoas. Então, eu acho que é um meio rotativo muito grande. Você gravar um filme hoje para uma plataforma digital não é aquele boom que era como você fazer uma novela das 9. Então, tem muita oportunidade, tem muito material bom, tem muito filme que ninguém assiste, que é muito bom e que deveria ser mais acessível e ser mais divulgado, porque o Brasil tá com uma qualidade de trabalho, assim, imensa. Então, eu valorizo muito isso. Mas, como eu disse, não é uma garantia de sucesso, como era se você fazer uma malhação. Todos os atores da malhação saíram e todo mundo sabe os nomes, pelo menos, ou a fisionomia. Hoje em dia, você faz um filme e amanhã já tem outro lançado, e depois já tem mais 3 lançados. Então, é muito rotativo. É uma né? rotatividade, exato. É ao mesmo tempo do tipo, poxa, os filmes não merecem o prestígio que eles... Não têm o prestígio que eles merecem, porque realmente cada hora aparece um. Porém, tá dando oportunidade de trabalho para muita gente que tava ali já também tentando há muito tempo. E não só de ator, tá? Tô falando de produção, de roteirista, de colocar em prática filmes
que às vezes não tinha espaço porque era tudo emissoras. Uhum. Então eu adoro essa multiproduções ao mesmo tempo, Uhum. mas a gente também sabe que não é fazendo um filme que se fica famoso mais. Sim. Você teve a sua participação no Vizinhos, né? Que eu acho Sim. que é um nicho muito diferente do que você tá agora, né? Como que foi também de uma comédia? Gente, Vamos. eu não conhecia o Leandro Hassum pessoalmente e foi a pessoa mais incrível da... Meu, eu não sei descrever, assim, porque ele é engraçado full time Que é a e ele personalidade é dele, assim, né? só que ele é muito profissional também. Então, por exemplo, eu via muito ele sendo o primeiro a chegar, nunca atrasado, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, cordial, muito parceiro de cena, queria bater texto, quer bater texto, vamos bater texto. E isso é difícil no meio, assim. Porque tá todo mundo muito acelerado, o mercado agora é muito rápido, tudo é muito rápido. Mas porque as pessoas às vezes não. Como é que a Suzana Vieira falou? Não tem paciência pra novato. Tem gente que realmente não esse medo de errar, ele vai aumentando dentro da gente que é novo e você acaba perdendo mesmo o controle das coisas. Então, eu acho que ele foi de uma genialidade incrível. Júlia Rabelo, a Marley Cevada, ou que faz Paulinho Gogó. Tipo, a galera é muito parceira, foi muito legal. Então, tá no meio de comédia, assim, é surreal, assim. É uma vibe diferente. É diversão o tempo todo mesmo? A gente tava na pandemia, né? Não Aham. tava tudo muito divertido, assim. A gente Uhum. tinha várias restrições. Tanto pra comer, quanto pra... A gente não comia junto, não podia sentar em roda, era cada um virado pra frente. Quarto de hotel, teve suspeita de Covid no meu núcleo de gravação. Fui obrigada a ficar dentro do quarto mais de uma semana, Nossa. parada lá, mesmo negativada. Porque se não deu positivo, e aí eu tinha que ficar refazendo o teste todo dia. Então, teve as suas complicações, mas assim, dentro de um clima muito pesado por conta de todos os problemas. Teve gente ficando doente, família longe, ligando. Era difícil, e muita gente envolvida, né? É um trabalho que num set de gravação tem mais de 100 pessoas fácil. Então, é muita gente trabalhando e todo mundo com máscara e fazendo teste de Covid todo dia que entrava no set. E luva, e bota, e coisa. Então, é uma exposição e uma preocupação muito grande. Aí você tem uma pessoa que ali é leve, que trata aquilo com seriedade, mas ao mesmo tempo é divertido. Fez toda a diferença, assim. Deixa o clima mais... Foi, né? mas foi incrível mesmo. E o que você diria para os seus fãs, né, que estão ansiosos aí para ver sua interpretação como Galisteu? E tem algo que você gostaria de compartilhar sobre o projeto? A Adriane Galisteu, ela tem um legado de fãs também muito grande. E desde que eu fui anunciada como Adriane Galisteu, eles têm me tratado muito bem. Então, eu acho incrível essa relação entre os fãs dela e os fãs que estão vindo pra mim, assim, de um modo de admiração por ela mesmo, assim. Mas o jeito que eles me tratam é muito legal. Tenho pessoas que me acompanham desde Brilhante, por incrível que pareça, eu acho também muito divertido, assim, de ter essa conexão. Inclusive, o menino que eu gravei, o Vizinhos, o Lucas Leto, quando eu falei sobre o Brilhante, ele... Você era a Jessie, eu era sua fã, seu fã, não acredito. E é muito louco, porque eu mudei muito de fisionomia, de jeito, eu era muito adolescente e tudo mais, mas que essa série marcou algumas pessoas da minha geração. Então, isso é muito engraçado. Eu tava conversando com a Mai antes, né, antes de você chegar. Falei, eu acho que eu já assisti alguns episódios de Brilhante. Eu tava vendo as fotos, falei, eu acho que eu já assisti. Era muito legal essa série. E ela começou na TV Cultura, depois ela foi pra Nickelodeon. Aí depois voltou pra TV Cultura. Aí passou, acho que numa série também argentina. Então eu tenho algumas pessoas da Argentina que vêm falar comigo. E assim, eu atuando, se eu olho, hoje eu tenho vergonha alheia, né? Mas foi o que eu falei, eu não tinha estudado ainda. Eu caí lá por conta do futebol. As cenas eram de futebol e eu fiz os testes, óbvio, passei ali num mínimo de qualidade. Todas jogavam? Não. Não? Não. A protagonista não jogava. E a goleira também não jogava. As outras sabiam mais ou menos o que estava fazendo. Era eu e mais uma que jogava mais. E na série, inclusive, eu não jogava. E foi muito louco, porque eu passei jogando super bem, aí na série, quando chegou o roteiro completo, depois do piloto, porque no piloto eu jogava bonitinho. Na série completa, eu era uma menina que veio dos Estados Unidos e jogava basquete lá fora. E não jogava bem futebol, então eu tive que não jogar bem, pra depois começar a jogar bem. E aí as meninas que tinham que jogar bem tinha dublê de pé pra conseguir jogar bem. Mas é muito engraçado esse negócio, a liberdade que você tem atuando, assim. E o Brilhante, ele rodou bastante com a Nickelodeon, que era um canal pago.
que era, na época, todo mundo assistia Cartoon Network, É. Nickelodeon, né, essas coisas. Ou TV Cultura, SBT e Globo. Eram os canais que a gente via, assim. Então, eu peguei 2 nichos muito diferentes, assim. E eles acompanham até hoje. Então, eu gosto desse público que ficou até hoje. Gosto muito das pessoas que estão chegando. E muita gente também que vem por conta das coisas da rede social, assim. Que a gente faz umas brincadeiras e tudo mais, mas é com muita qualidade, todos os materiais. Então, eu acho que isso também se tornou um diferencial. Você fez uma cobertura das Olimpíadas muito dinâmica, né? Muito animada, Foi. assim. Não, isso foi, assim, emocionante eu estar de perto, de pertinho, assistindo aos jogos e vendo os atletas. Eu fiquei muito feliz de estar lá. Era emocionante demais e ver o futebol feminino, que é o esporte que tinha meninas ali que jogaram comigo, sabe? Eu acompanhando de perto a final. Tudo bem que a gente perdeu, mas era uma final olímpica. Sim. As pessoas não... De estar numa final, né? As pessoas menosprezam o segundo lugar. Falam que até o terceiro lugar, às vezes, é melhor do que um segundo, né? Porque você termina com vitória Sim. e o segundo você termina com uma derrota. Mas vindo de um time que nem se classificou nos últimos campeonatos e que tava com... Quase não sai da fase de grupos nessas Olimpíadas. Ficar com o segundo lugar, tendo a Marta como... Foi uma vitóriazaça. Grande. E eu, como muito fã do futebol e falo sobre futebol e gosto de futebol, masculino, feminino, base, primavera, tudo assim, que é uma coisa que eu gosto, tá de perto foi emocionantíssimo. Ver um jogo de vôlei de areia aos pés da Torre Eiffel, pra mim, aquilo era emocionante demais, foi lindo demais. Aí eu brinquei ainda, coloquei os gringos pra jogar bola, joguei futevôlei lá, foi muito legal. Então é isso. O meu trabalho hoje, ele tem cada vez mais se alinhado aos esportes, então eu devo muita coisa ao esporte. Fórmula 1, ontem eu tive na Porsche Cup fazendo uma volta rápida lá e acompanhando a corrida com alguns pilotos. Então, cada vez mais eu tô aproximando de outros esportes também que me interessam. Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula Truck, todas, Porsche Cup, enfim. São coisas, universos que eu não conhecia tanto, mas que gera esse gostinho de querer saber cada vez mais. E como eu gosto de esportes, não é nenhum esforço para mim estar envolvida nisso e querer estudar e saber mais sobre eles. Então, nossa, só coisas boas. E algo do projeto, assim, que a gente não comentou. Tem algo que você gostaria de compartilhar? Que eu conheci a Adriana Galisteu. Eu conheci ela quinta-feira dessa semana. E a gente se encontrou no teatro, tinham várias personalidades lá. Era um dia importante para o espetáculo, que foi o Priscila, Rainha do Deserto, que tem protagonismo do Reinaldo Giannichini, do Diego Martins, que fez a novela também, tá bombado, que a gente trabalhou há 15 anos atrás juntos e nos encontramos no teatro. Tem a Wally, que é uma amigona minha também, que eu gravei uma série da Globoplay, chamada Toda Forma de Amor. E ela é uma mulher trans e foi uma das protagonistas dessa série, a gente ficou muito próximas e ela também trabalha nessa peça do Priscila, Rainha do Deserto. Enfim, foi muito legal e a Adriana Galisteu é mais linda ainda pessoalmente. Ela foi muito simpática, tava com a mãe dela, eu conheci a dona Emma, que ela sempre leva para os lugares. A equipe dela também foi super legal comigo. Reencontrei outros artistas também que estavam lá, mas eu acho que esse momento era uma coisa que eu queria muito, que ela também já tinha vindo atrás de mim e queria muito, mas organicamente aconteceu da melhor maneira que podia, sabe? Então, eu sou muito grata, foi muito legal. Pra gente encerrar, então, deixa o convite pro pessoal assistir a série que logo, logo lança. Então tá bom. Posso olhar pra cá, né? Pode olhar nessa daqui. Aqui. Gente, série Cena, estreia dia 29 de novembro. A gente tá muito empolgado com o privilégio de ter todos vocês, todos os brasileiros acompanhando. Tenho certeza que esse cara, ele é realmente inesquecível. E pela primeira vez vai ser interpretado por um ator que é digníssimo. O Leone, ele fez isso com uma seriedade muito grande e um trabalho muito bem feito. Então, espero vocês assistindo na Netflix, que vocês comentem, compartilhem aí essas informações e tudo que vocês acharam, porque a gente sempre acompanha, tá? Às vezes a gente não consegue responder todo mundo, mas a gente sempre acompanha. Então é isso, e acompanha também os outros trabalhos que estão por vir. Aí tem coisinha no SBT, que amanhã eu tô até gravando, inclusive. Tem mais coisas de esporte, enfim. Acho que é isso. Obrigada, Gil, pela sua presença. Muito é um privilégio ter você aqui com a gente. Que legal. Obrigada também, mais expressão. Vocês aqui estão incríveis. E eu sempre acompanho esses jornais locais. Eu gosto mesmo porque o interior, que eu nunca me imaginei morando, a gente começou a falar isso no off, mas vou trazer pra cá. Eu achava que era cidade pequena, interior. E hoje a gente traz uma qualidade de vida muito grande
com estrutura, com informação, mas com esse negócio da lojinha de rua ainda, que as pessoas têm, e esse contato, e encontrar os amigos numa academia, porque em São Paulo cada um treina na sua e nem se vê. Para marcar de se encontrar é quase nossa, é um evento. Aqui não, às vezes você fala, olha, tô de bobeira, tô indo lá no bar. Aí você vai encontrar mais 5 pessoas que você conhece e tudo mais. Então, a vida que eu tenho hoje no interior, eu não troco por nada. E esse tipo de material também, de qualidade, que traz as informações também, são sempre agregadores. Então, parabéns pra vocês também. Obrigada. E a gente vai estar ansiosa aí esperando a série. Tá bom. E eu vejo também revistinha de dezembro, do Jornal de Dezembro, né? Isso aí. Então tá bom. É isso. Muito Obrigada. obrigada. A gente que agradece.